o item 14 do nosso material didático, Cipriano e os lápices. Bom, lembrando que é lápices, né? São aquelas pessoas que durante a perseguição, quando via a espada e um irmão morrendo, o outro morrendo, ele aceitava sacrificar aos deuses pagãos, participar daquele culto pagão, né? E até comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Então essas pessoas eram chamadas de lápices, que significa caídos. E esse número era sempre muito grande, irmãos. Diz a história que a perseguição normalmente vinha porque os templos pagãos estavam vazios, porque todo mundo estava se convertendo ao cristianismo, abandonando aquela religião maluca que era o paganismo, né? Mas aí surgia essa obrigatoriedade, todo mundo tem que ir lá no templo cultuar. E diz a história que o templo ficava lotado de ex-cristãos, ou cristãos que um dia estava na igreja, outro dia tinha que ir lá participar de um sacrifício. Eu fico pensando como que os líderes daquela religião pagã, como eles deveriam receber, né? Como a história diz que muitos bispos, principalmente da cidade de Roma, que era o centro da perseguição e era também o centro dos lápices, como esses bispos eram recebidos por aqueles líderes, né, do culto pagão. Uma coisa horrível, né? Veja, então o Cipriano também vai escrever sobre os lápices. O comentário diz: Cipriano se posicionou pela misericórdia, mas também pela punição aos lápices, preparando-os para retornarem à Igreja de Jesus. Essa é a decisão correta. Já a Igreja de Roma, ela toma a decisão de receber as pessoas diretamente. Não foi durante a perseguição, tem que esquecer isso. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo o mesmo que os gnósticos diziam, que durante a perseguição podia sacrificar os demônios, podia fazer qualquer coisa e depois voltava para a igreja normal. E Cipriano critica, fala, não, eles têm que passar, né, por um período de provação. E quem receber o batismo dessas pessoas, não, nós temos que batizar de novo, ou batizar, na verdade, né? Então alguns vão chamar batizar de novo, rebatizar, anabatista. O comentário prossegue. Bom, então o que escreveu Cipriano? Ele diz: a questão disciplinar ocupa não pouco espaço em seu epistolário, particularmente porque durante a ausência de Cipriano, os presbíteros que se haviam oposto à sua eleição puseram-se a afirmar que ele fugira covardemente a tomar decisões contrárias às do bispo e a nutrir divisões internas. Então, observe, as pessoas estavam contrários ao retorno de Cipriano, depois da perseguição de Décio, que ele fugiu, né? 249 a 251. Os que se opunham diziam que aquilo era covardia, ele não podia ter fugido, ele tinha que ter ficado aqui enfrentado. Era uma questão política que estava usando uma acusação indevida, né? Bom, ele prossegue. Cipriano teria voltado à sua sede assim que cessaram as perseguições, mas as referidas divisões impediram que retornasse logo. Seu retorno só foi possível depois da Páscoa de 251. O fim da perseguição naquela primavera, porém, não tornou a administração de Cipriano mais fácil, pois deveria voltar a afrontar a questão disciplinar, que surgira um ano antes e dividia sua comunidade. Qual é? Da readmissão dos lápices. Eu procuro sempre botar até texto de historiador para vocês. Esse é o texto introdutório, tá bom? Da obra de Cipriano, que foi traduzido para o português. Então, o problema que Cipriano estava enfrentando é aqueles que durante a perseguição acontecia em todos os lugares, irmãos. Acontecia em todos os lugares. Então,
principalmente em Roma, porque era o centro da perseguição, era a capital e era o centro da perseguição. E lembrando que Décio, ele queria que todos adorassem os deuses para os deuses voltarem a dar vitória. Então ele diz, a readmissão dos lápis, daqueles que durante a perseguição tinham apostatado. Cipriano, sem se situar nos extremos do negar a readmissão e o concedê-la sem mais, propõe medidas ponderadas que servirão de base para concílios posteriores e para a normativa da readmissão de apóstatas. Bom, então veja o que ele diz, agora lendo o próprio texto de Cipriano. Tá bom? Ele diz, resististes bravamente ao mundo, destes a Deus um espetáculo glorioso, foste de exemplo aos irmãos que vos seguirão. Uma voz religiosa pronunciou Cristo e confessou que nele acreditou de uma vez por todas. Deve permanecer, porém, irmãos diletíssimos, o senso da verdade. Nem a tenebrosa escuridão da feroz perseguição deve ter cegado a mente e o sentimento a tal ponto que nada tenha sobrado de luz e de iluminação pelas quais os ensinamentos divinos possam ser percebidos. Quando se conhece a causa da desventura, encontra-se também o remédio da ferida. Tá bom? Então ele vai agora começar a defender, né, que isso foi uma prova de Deus. Deus colocou à prova os irmãos. A perseguição é uma prova. A peste também que está acontecendo é uma prova. Tanto que nós leremos um outro texto dele que ele fala exatamente dos cristãos que estavam morrendo pela peste. Tá bom? Bom, ele prossegue. O Senhor quis pôr à prova a sua família, e já que uma longa paz tinha corrompido a disciplina transmitida a nós divinamente, a reprovação celeste reergueu uma fé acomodada, e diria quase adormecida. Olha só o que ele falou aqui, irmãos. Ele diz que a disciplina estava corrompida. E nós sabemos que ele estava corrompendo, eu tenho dito para vocês, principalmente Alexandria e Roma. Essas são as igrejas responsáveis pelas heresias no mundo. Alexandria estava lá Dionísio, né? Estava também, esqueci o nome do outro personagem também, Orígenes de Alexandria, tá bom? Que era o principal, que pregava heresias diversas, entre elas, falei para vocês, aquela heresia que dizia que no final até a alma do diabo iria se salvar, que tudo se salvaria. Foi ele que iniciou a proposta de batismo de recém-nascido, é o primeiro documento falando disso. Então, ele era de Alexandria. Então, essas duas igrejas eram super heréticas. E aqui, Cipriano, ele fala o seguinte, olha, eles tiveram um período de paz. Lembra, o imperador Filipe, ele era simpático aos cristãos. Então teve um período que realmente houve uma certa paz. Mas veio aquele general pagão, Décio, que ele então trouxe uma perseguição. E Cipriano diz o seguinte, aquele período de paz corrompeu a igreja, já tinham pessoas pregando a heresia, né? E quem era? Era Orígenes. Orígenes morre no ano 253, nós estamos no ano 258. Não? Então, Orígenes pregava heresia e outros já estavam pregando heresia. A igreja de Roma defendendo heresias. E ele, aqui ele fala, aquele período de paz corrompeu a igreja. Então ele fala, essa perseguição mostrou os verdadeiros cristãos. Porque ele está parabenizando os verdadeiros cristãos. Então, e ele prossegue, né, que diria que estava adormecida. E malgrado merecêssemos mais pelos nossos pecados, o Senhor clementíssimo ordenou as coisas de tal forma que isso tudo que aconteceu
parecesse mais um exame que uma perseguição. Tá bom? Então, olha, Deus, ele controla todas as coisas. Então, essa perseguição, ela veio, claro, controlada por Deus, e ela parece mais um exame do que uma perseguição. Tá bom? E prossegue. Palavras de Cipriano. Para alguns, todas essas coisas perderam-se como algo nefasto, saíram da sua memória. Nem ao menos esperaram, uma vez presos, subir os degraus para negar sob interrogatório. Ele está dizendo que tinha gente, quando era preso pelo soldado, alguém denunciou. Esse aí é cristão, leva ele. Décio mandou matar todos. Prendeu esse cristão, ele já começava a mentir para o soldado. É o que ele está dizendo aqui. Não esperava nem ser levado para os degraus do julgamento. Ele, não sou cristão, não, pode me levar, que eu vou negar. Ele já ia negando, né, quando o soldado estava conduzindo ele. E prossegue. Muitos foram vencidos antes da batalha, prostrados antes do ataque. Nem se permitiram parecer que sacrificavam aos ídolos contra a vontade. Pelo contrário, correram espontaneamente para o tribunal. Que tipo de crente era esse, né? Aproximaram-se livremente da morte, quase querendo abraçar a oportunidade dada, pela qual optariam com prazer. Ou seja, a oportunidade de ficar vivo, né? Mesmo sacrificando ao demônio. Cipriano disse que teve irmãos da igreja que eles, infelizmente, agiram assim. Uma coisa horrível, né? E prossegue. Quantos foram mandados embora pelos magistrados em razão do cair da noite? Quantos até tiveram que suplicar para que a morte não fosse diferida? Qual força exterior tal pessoa pode alegar como desculpa do seu pecado, quando ele próprio fez força maior para perecer? As feridas dos moribundos ficam abertas, e a doença letal instalada no mais profundo das vísceras fica escondida sobre uma dor fingida. Então ele está dizendo aqui, aqueles que traíram, tá descrevendo, olha, eles ficam com uma ferida aberta, e é claro que vai ficar. Bom, ele vai mais abaixo, como eu coloquei lá no princípio, como uma introdução. Ele vai defender a misericórdia de Deus para eles. Sim, eu concordo. Tá bom? Eu concordo. Mas que ele vai defender uma punição também, ele vai defender. E isso a igreja, principalmente a de Roma, está defendendo que não precisava ter punição nenhuma, deveria ser recebido direto. Veja o que ele prossegue dizendo, né? Retornaram dos altares do diabo, se aproximam do santo lugar de Deus com mãos sujas, infectadas de fedor, né? Ou seja, daquele culto pagão. Então, veja como a igreja ela está sendo dividida aos poucos. A divisão de Constantino, que vai acontecer em cerca de 70 anos, é uma separação brusca, tá bom? Mas ela está vindo de onde? Está vindo desses bispos que estão aceitando pequenas doutrinas. Mudaram a data da Páscoa, começaram a se dizer superior às outras igrejas, já estão defendendo o batismo de recém-nascidos, tá bom? E defendiam que as pessoas que tinham negado a fé deveriam ser admitidas automaticamente. Então, é assim que está se formando a igreja de Roma. É assim que vai se formar uma igreja que vai tolerar. Em 70 anos, você vai entrar na igreja de Roma, você vai ter um esqueleto dentro da igreja. As pessoas, mas isso aí tinha dentro do templo pagão. Vocês vão botar aqui dentro. Esse aqui é o esqueleto de Estevão, aquele primeiro mártir. Então, e aí, isso é verdade, isso vai acontecer, vocês vão ver. Então, e aí os verdadeiros cristãos vão começar a sair daquela igreja. Tá bom?
inventava, até contratava umas pessoas para passar perto do esqueleto de Estevão e começar a tremer e cair endemoniado. E aí eles diziam, a história confirma que eles diziam isso, olha, com os endemoniados, quando passa perto desse esqueleto aqui, ele cai tremendo aí no chão. Que negócio de igreja com esqueleto, ou seja, é o paganismo dentro da igreja católica. Então, em 70 anos, o paganismo vai estar com o caminho aberto. Tá bom? E o problema era esse. As pessoas iam lá nos altares do diabo, como disse Cipriano, e voltavam, né, se aproximavam do santo lugar de Deus com mãos sujas, infectadas de fedor. Fedor porque a Bíblia usa a expressão que esse tipo de culto ao demônio, ele cheira mal diante de Deus. Tá bom? É um cheiro ruim, desagradável às narinas de Deus. Ele prossegue, ainda arrotando os alimentos mortíferos dos ídolos. Por que arrotando? É para indicar que eles comiam. Eles sacrificavam ao diabo e comiam daquelas coisas. Então, por isso ele disse, ainda arrotando os alimentos mortíferos dos ídolos, ainda exalando da garganta o seu pecado e cheirando os contatos funestos, invadem o corpo do Senhor, ou seja, voltam para a igreja. Por isso, se a fé que venceu deve ser coroada, também a perfídia vencida deve ser punida. Um daqueles que subiram espontaneamente ao Capitólio para renegar, após ter negado Cristo, ficou mudo. Ou seja, Cipriano chega para eles e diz, olha, você tem que ser punido. E eu tentaria convencer a pessoa, olha, o melhor para você é você ser punido, porque o que aconteceu com você foi algo muito grave. Por isso ele usou aqui a expressão, tá bom? Que eles ficavam com uma ferida que não se fechava, ok? Vamos dizer, uma dor, né? Coisas que não saíam da sua memória. Foi a expressão que ele usou. Tá bom? Então, o melhor para eles era exatamente o quê? Era que eles participassem por um novo batismo, por uma disciplina e por um novo batismo. Eles tinham que ser punidos, né? Porque você não vai participar daquelas coisas, comer as coisas sacrificadas ao demônio e depois voltar diretamente para a igreja. Essa é a questão que está dividindo as igrejas nesse período. Tá bom? Então, por isso que Cipriano ele critica Roma, mas ele não se separa. Já Novaciano se separa. Mas, como eu disse para vocês, em 70 anos, essa igreja de Cipriano, que ela vai ser chamada de donatista, essa igreja vai se separar de Roma, porque aí vai ficar impraticável. E o problema será exatamente o mesmo, porque Eusébio de Cesareia, nós sabemos que ele vai ser preso. E na perseguição de Diocleciano, era sabido, o indivíduo foi preso, ele tinha que adorar, tinha que ir lá para o altar do diabo, como disse Cipriano, comer daquelas coisas, sacrificar e comer daquelas coisas. É por isso que vai aceitar colocar na Bíblia deles, no Concílio de Nicéia, já vai colocar livros apócrifos que fala de invocação aos mortos. Você vendo isso na história, você entende tranquilamente o que está acontecendo, que vai influenciar Roma, que vai influenciar a igreja de Roma a chegar ao estado que está hoje. Tá bom?